Atenção, mundo! A lenda morreu, mas o mistério acaba de nascer. Roy Kelton Orbison, o gigante da música rock, se apagou aos 52 anos, deixando para trás um vazio imenso e, aparentemente, um segredo explosivo. O comunicado oficial foi lacônico e doloroso. Um fulminante ataque cardíaco em sua casa em Nashville, Tennessee. Ele morreu pouco depois no hospital. Durante 3 décadas, todos aceitamos esta verdade fria. O coração de Roy Orbison, pura e simplesmente, cedeu. Mas hoje, a história que pensávamos conhecer é feita em pedaços. Documentos médicos vazados para a imprensa estão contando uma narrativa completamente diferente. Meses antes daquele dia fatídico, os médicos de Orbison já sabiam que algo estava errado. Em seu sistema, encontraram traços de substâncias que jamais deveriam estar ali. Isso não foi uma simples falha orgânica. Isso foi um presságio. E o mais inquietante, a última sessão de gravação de Roy não foi sobre melodias ou sucessos. Foi sobre documentar a evidência de uma tragédia familiar que o havia destruído. O incêndio que tirou a vida de seus 2 filhos, segundo esta nova e assustadora informação, não foi um acidente. Roy Orbison tinha as provas. E alguém, com um poder sombrio, queria silenciá-lo. A descoberta que ele fez sobre aquela noite fatídica é tão impactante que reescreve a história da dor da estrela. A gravação que ele deixou é o testamento final, a voz póstuma, que revela a identidade de quem realmente assassinou a família Orbison. Para entender o peso deste final, devemos voltar ao princípio. Roy Kelton Orbison veio ao mundo em 23 de abril de 1936, em Vernon, Texas, às 3h30 da tarde, bem quando o Dust Bowl, tempestade de poeira, castigava a terra. Seus pais, Orby Lee e Nyan Schultz Orbison, lutavam para sobreviver em uma casinha onde o dinheiro era escasso. Orby, um perfurador de poços de petróleo e mecânico, mudava a família de um lado para o outro. O barulho dos motores e a música country foram a trilha sonora da infância de Roy. Vernon era um lugar duro, marcado pelas tempestades de poeira e pelas noites eternas. Mas naquela humilde morada, nasceu uma faísca. Aos 6 anos, Roy pediu uma gaita, mas seu pai lhe deu algo melhor, um violão. Ele lhe ensinou acordes simples após o pôr do sol, e aquele instrumento se tornou a extensão de sua alma. A sede por música crescia com ele. Aos 8 anos, ele já estava diante do microfone da KVWC, a estação de rádio de Vernon, entoando canções de Hank Williams. Ganhava algumas moedas, mal para seus materiais escolares, mas cada centavo era uma bênção na sombra da Grande Depressão. Sua voz, que soava mais velha e profunda do que sua idade permitia, fazia com que os vizinhos parassem para escutar. Começou a escrever suas próprias canções, plasmando seus sentimentos no papel. Aos 9 anos, já tinha seu próprio programa de sábado no rádio. Em 1946, a vida deu outra reviravolta. A família se mudou para Wink, Texas, buscando trabalho nos campos de petróleo. Wink era árida, solitária, e, segundo o próprio Roy, era feita de futebol, campos de petróleo, graxa e areia. Nada suave, nada quente. Esta paisagem desoladora penetrou em seus ossos e modelou o som de melancolia e vazio que mais tarde ressoaria em suas baladas mais famosas. Aos 13, ele formou sua primeira banda, The Wink Westerners. Tocavam country e swing em tavernas locais, e logo conseguiram um programa semanal. O dinheiro lentamente começou a chegar. Um baile lhe rendeu $400, uma fortuna para um adolescente dos anos 40. A música era seu bilhete de saída. Mas em 1953, com apenas 17 anos, a vida lhe aplicou um golpe brutal. A morte repentina de sua mãe, Nyan, devido a uma doença respiratória. A perda o esmagou. Roy se retraiu, submerso na dor. Encontrou refúgio e escape na música, despejando nela cada ferida, cada pedaço de solidão. Essas emoções cruas se converteriam nas baladas eternas que pararam o mundo. Tentou ter um plano B,
estudando geologia no North Texas State College, mas a terra não o chamava, somente a música. Em 1955, junto com sua banda, gravou Ooby-Dooby, inspirado pelo novo e vibrante som rockabilly da Sun Records. Quando a canção se tornou um sucesso local, Roy soube. A música não era um sonho, era o único caminho. Ele deixou a faculdade após um semestre e se mudou, sem saber que aquele caminho o levaria ao topo do mundo e ao centro de um mistério letal. Após o duro golpe da perda e a busca constante, Roy se encontrou no Odessa Junior College, onde formou o The Teen Kings. Este grupo não tardou a ganhar um concurso de talentos que lhes deu seu próprio programa de televisão. Foi o impulso que precisava. A visão de Memphis, o epicentro do rock and roll. Em abril de 1956, a sorte, ou melhor, um lojista astuto, interveio. Um dono de loja de discos fez Sam Phillips, o lendário caça-talentos da Sun Records, escutar Ooby-Dooby por telefone. Phillips adorou o que ouviu e convidou o The Teen Kings. Em 19 de março de 1956, eles regravaram a canção. Poucos meses depois, ele saboreou a glória nacional pela primeira vez. O single escalou para a 59ª posição da Billboard Hot 100, vendendo cerca de 200 mil cópias. Roy havia provado o mel do sucesso, mas sob a superfície, as rachaduras se alargavam. Roy Orbison ansiava gravar baladas emotivas, canções que explorassem a profundidade de sua dor. Sam Phillips, por outro lado, só via potencial no rockabilly rápido e vibrante. A visão chocou. Os singles seguintes fracassaram. O The Teen Kings se dissolveu no final de 1956, e a estadia de Roy na Sun durou apenas 7 meses. A frustração não era só artística. Roy enfrentou duras disputas por direitos autorais, acusando Phillips de se apropriar de uma porção excessiva de seus lucros, um lamento compartilhado por muitos artistas da época de ouro da Sun. Em dezembro de 1956, a aventura havia terminado. Por um instante fugaz, Roy contemplou voltar à poeira do Texas e trabalhar nos campos de petróleo como seu pai. Mas o destino lhe tinha reservado outro caminho, pavimentado com uma canção que escreveu para sua esposa. O retorno de Roy foi impulsionado pelo sucesso inesperado de Claudette. Uma melodia que escreveu para sua esposa e que se tornou o lado B do sucesso de The Everly Brothers, All I Have to Do Is Dream. Em 1959, a canção chegou à 3ª posição das paradas. Os direitos autorais lhe permitiram um momento de ostentação. Comprou um Cadillac rosa. Mas a bonança foi tão efêmera quanto uma miragem no deserto e logo se encontrou de volta em Wink, sem dinheiro e vivendo com seus pais. No entanto, Claudette foi um ponto de inflexão. Demonstrou que Roy podia compor sucessos e sobreviver aos tubarões do negócio musical. Em 1957, assinou com Wesley Rose em Nashville. Rose acreditava cegamente nele, empurrando-o para a composição e a publicação. Com esse apoio, Roy pôde se libertar do contrato com a Sun. Inclusive, teve a honra de ser o artista de abertura de Johnny Cash no Grand Ole Opry, um momento que o tirou da luta texana e o colocou no coração da música country. Em 1958, Roy se lançou em uma turnê pelo Sul com Cash e seus westerners. O público pedia música desenfreada. Mas quando Roy se preparava para o bis e liberava sua voz de 3/8, o burburinho cessava. As pessoas se calavam e escutavam. Essa voz o impulsionava para algo maior, para seu verdadeiro eu. Então, chegou outra onda de problemas. A traição. Roy descobriu que seu empresário estava roubando o dinheiro da turnê. A descoberta quase o afundou. Regressou a Nashville com o suficiente para sobreviver, trabalhando como cantor de demos. A traição o sacudiu até a medula, forçando-o a repensar tudo. Esta dor, esta desilusão, o empurrou para a Monument Records, o lugar onde finalmente encontraria seu som autêntico. O som que iluminaria Only the Lonely e todas as canções que o converteram em uma lenda.
Roy Orbison pisou na Monument Records em 1959, com mais esperança do que certeza. O destino foi selado quando Fred Foster escutou Uptown. A canção era escura, de combustão lenta, com um crescendo de cordas dramático após seu falsete. Embora só tenha alcançado a 702ª posição na Billboard, abriu uma porta. A verdadeira magia estava no lado B. Only the Lonely, Know the Way I Feel, foi lançada em maio de 1960 e disparou como um raio. Alcançou o segundo lugar nos Iraniwá, cruzou o oceano e se instalou no número 1 no Reino Unido em outubro. Permaneceu 24 semanas nas paradas britânicas, um recorde pessoal. Só nos Iowa vendeu mais de 1 milhão de cópias. De repente, este homem calado com uma voz imensa estava em toda parte. Seu som, um turbilhão de cordas dramáticas, crescendos épicos e emoção pura, estabeleceu um novo padrão para a música pop. Os artistas, desde The Beatles até The Beach Boys, estudaram esses arranjos. Os fãs se agarravam àquele falsete porque soava exatamente como a subida e o lamento de um coração partido. No final de 1961, Only the Lonely havia vendido outro 1 milhão nos Rebauawa e havia levado o nome de Roy por países que mal conheciam o rock americano. Seu poder era o de um homem que podia estremecer uma sala sem levantar a mão. Sua imagem de mistério nasceu por acidente em 1963. Roy se apresentou a um concerto sem seus óculos de grau e colocou os óculos de sol escuros que usava habitualmente. Sentiu-se menos exposto, quase oculto por trás da armação. O público não viu um homem nervoso, mas sim um símbolo enigmático. Ele os manteve. Logo, aquelas lentes escuras eram tão icônicas quanto a voz que flutuava sobre cada palco. Diferente de Elvis, que se movia e agitava o quadril, Roy se postava no palco e mal se movia. Sua quietude era o contraponto perfeito à tempestade de sua voz. Era o mistério personificado. Um homem que se ocultava por trás do vidro escuro enquanto gritava sua dor para o mundo. Uma reclusão pública que, ironicamente, se tornou seu maior atrativo. Um homem de segredos cuja vida, como agora sabemos, estava marcada por um segredo final, imortal. Com o lançamento de Blue Angel em 1961, que escalou para o número 9, a imagem de Roy Orbison foi gravada a fogo na psique do público. Imóvel, vestido de preto e envolto em óculos escuros. Não era um truque de marketing nem uma pose. Era a confiança absoluta no poder de seu som. Seus concertos se convertiam em momentos solenes onde tudo parava e a sala se inclinava para ele cativada. Essa imobilidade se transformou em sua assinatura artística, mas enquanto sua voz disparava para a estratosfera, sua vida pessoal se desintegrava. Seu casamento com Claudette, a inspiração de seu sucesso anterior, foi a primeira vítima de sua extenuante agenda de turnês. Em 1961, enquanto gravava Running Scared, seu primeiro número 1, mal estava em casa. A distância se fez abismo. A dor da fama golpeou Claudette primeiro. Em 1963, enquanto Roy estava em turnê pela Grã-Bretanha, ela, sozinha e exausta, começou um romance com o homem que construía sua casa em Hendersonville, Tennessee. Quando Roy descobriu, a comoção foi devastadora. Eles se divorciaram em novembro de 1964. Paradoxalmente, a força de seu amor era tão volátil quanto sua fama. Depois de dar as boas-vindas ao seu terceiro filho, eles se casaram novamente em agosto de 1965, em uma tentativa desesperada de reconstruir algo terrivelmente frágil. Sua história se tornou um cruel lembrete de como a fama podia elevar um homem a alturas inimagináveis enquanto silenciosamente desmantelava sua vida. Apesar da voragem emocional, a música continuava subindo. Crying, lançado em julho de 1961, foi um fenômeno global. Número 1 nas paradas Cashbox dos Iowa, número 2 na Billboard e durante 3 semanas consecutivas, o topo na Austrália. Vendeu mais de 8 milhões de cópias. Seu solo de violão espanhol, inesquecível,
Foi tão influente que ressoou até no flamenco rock uma década depois. O passo seguinte consolidou sua lenda de forma irrevogável. Em maio de 1963, Roy encabeçou uma turnê pelo Reino Unido com uma jovem banda, desconhecida para o establishment global, atuando como seus artistas de abertura, The Beatles. Ninguém podia imaginar que estavam prestes a se apoderar do mundo. Foram 17 datas trepidantes. No princípio, Roy era a indiscutível estrela principal. Mas a ascensão meteórica dos Beatles obrigou os promotores a nomeá-los co-estrelas. Mesmo assim, Roy frequentemente roubava a noite. Quando cantava In Dreams, a multidão rugia tanto que as pessoas nos bastidores se perguntavam como diabos alguém poderia sucedê-lo. O próprio John Lennon o chamou de o maior cantor do mundo. Ringo Starr confessou que era terrível entrar depois de Roy porque ele aniquilava o público toda noite. Em 1964, It's Over o empurrou ainda mais alto, número 1 no Reino Unido. Ele a gravou em um único take, logo após uma discussão com Claudette. Essa emoção crua foi sentida em cada nota. As cordas acendiam, sua voz disparava e o produtor Fred Foster capturou tudo. O impacto foi imenso. Foi um lamento palpitante de um amante, como o Cashbox descreveu. Depois veio a canção que se tornaria seu hino mais reconhecível, Oh, Pretty Woman. Roy e Bill Dees a escreveram em apenas 40 minutos em julho de 1964. Nasceu de uma brincadeira de Dees sobre Claudette. Uma mulher bonita nunca precisa de dinheiro, ao que Roy respondeu com a linha inicial instantaneamente. Gravada em 1º de agosto, disparou para o número 1 no ZEWA no Reino Unido em setembro de 1964. Vendeu mais de 7 milhões de cópias, um sucesso colossal. Inclusive apesar da controvérsia inicial, já que algumas estações de rádio se recusaram a tocá-la, porque o riff de baixo soava demasiado sexual. Mas este auge da fama trouxe consigo mais sombras. Roy admitiu encontros com groupies na estrada. Claudette, sentindo-se abandonada, se refugiou na infidelidade. Quando Roy soube, apresentou o pedido de divórcio em novembro de 1964, no mesmo momento em que Oh, Pretty Woman estava em seu apogeu. A ironia era cruel, o sucesso máximo destroçava seu lar. O divórcio foi finalizado no início de 1965, mas em um ato de amor e desespero, eles voltaram um para o outro 10 meses depois, tentando costurar um casamento dilacerado pela distância e pelo medo. A paz foi breve e o destino implacável. Em 6 de junho de 1966, Roy e Claudette passeavam de motocicleta perto de Gallatin, Tennessee. Uma caminhonete se interpôs. Claudette foi arremessada e morreu 1 hora depois nos braços de Roy. Tinha apenas 24 anos. O choque o silenciou. Cancelou shows durante meses. Roy a enterrou e depois tentou sobreviver em um mundo que de repente se sentia vazio. 2 meses depois, sua canção Too Soon to Know alcançou o número 3 no Reino Unido, levando consigo o peso de sua dor. Inclusive antes da morte de Claudette, Roy havia gravado Crawling Back. A gravadora o pressionava para gravar canções alegres que colidiam com a profunda tristeza que sentia. O estúdio de gravação se converteu em um campo de batalha emocional, uma admissão silenciosa da dor que levava dentro. E então sobreveio uma perda tão grande que quase não tem nome. Em 14 de setembro de 1968, enquanto Roy Orbison se encontrava em turnê na Inglaterra, um incêndio devastador arrasou sua casa em Hendersonville. Seus filhos, Roy Duane, 10 anos, e Anthony, 6 anos, morreram enquanto dormiam. Somente Wesley, de 3 anos, sobreviveu porque seus avós paternos conseguiram tirá-lo a tempo. O fogo consumiu a casa em menos de 1 hora. Os investigadores concluíram que havia começado pela explosão de uma lata de aerossol causada por uma fiação antiga.
A notícia chegou a Roy do outro lado do oceano e tudo o que restava em seu interior se fez em pedaços. Durante muito tempo, a tragédia o deixou mudo. Não podia escrever. Mal podia falar. Mal podia se manter de pé sob o peso de uma dor duplamente insuportável. Após o incêndio, ele vendeu a propriedade para Johnny Cash. Cash, em um ato de profunda amizade, plantou um pomar sobre as cinzas, assegurando a Roy que apenas coisas boas voltariam a crescer naquele solo. Foi um gesto simples, mas se converteu em um símbolo de esperança, embora a memória do fogo tenha ficado gravada no coração de Roy e na própria terra. O luto cobrou um preço físico cruel. Roy caiu na adição à nicotina, fumando às vezes 2 maços por dia. Suas úlceras, um problema crônico desde 1960, pioraram perigosamente. Os médicos o advertiram que o estresse o estava consumindo por dentro. Mas, incrivelmente, ele continuou atuando. A música, paradoxalmente, havia se tornado a única corda que o sustentava quando a vida se empenhava em derrubá-lo. Em 1965, Roy Orbison tomou uma decisão monumental. Deixou a Monument Records, seu lar de sucessos, e saltou para a MGM, atraído por uma oferta de $1 milhão e a promessa de papéis cinematográficos. Soava como um novo amanhecer, mas veio com um preço brutal. A MGM exigia 3 álbuns completos e um sem fim de singles por ano. A pressão o obrigou a criar mais de 70 canções só em seu primeiro ano. Seu primeiro single com a MGM, Ride Away, mal roçou a 100ª posição da Billboard. Enquanto a invasão britânica, liderada pelos que uma vez abriram seus concertos, inundava as estações de rádio, Roy se desvanecia nos Estados Unidos. Sua criatividade se mantinha viva, já que escreveu ou coescreveu 42 de suas primeiras 70 canções, mas o momentum o havia abandonado. Ao final de sua era na MGM, somente 3 canções haviam conseguido entrar no top 40 dos Iowa. Em 1967, durante uma esgotante turnê de 14 dias com 20 shows na Austrália, a combinação de jet lag e o luto por Claudette destroçou sua voz. Os críticos o descreveram como rouco e exausto. Ainda assim, ele subia ao palco, lutando para oferecer o melhor de si, mas cada apresentação lhe drenava uma energia que já não podia repor. Um ano depois, lançou Walk On, 1968, uma de suas canções mais sentidas, mas que foi enterrada sob camadas e camadas de arranjos orquestrais que ele jamais quis. A MGM impôs um estilo exuberante e superproduzido que sufocava a pureza de sua voz. O fracasso de Walk On nas paradas internacionais simbolizou sua batalha. Suas ideias eram ignoradas, enquanto outros decidiam como sua música deveria soar. Era um grito silenciado. Em 25 de março de 1969, Roy se casou com Barbara Jacobs, em Nashville. Ela tinha 19 anos. Ele a havia conhecido não muito antes de perder seus 2 filhos no incêndio. O casamento atraiu os paparazzi que buscavam escândalo. A imprensa o tratou como um rebote e um mero espetáculo. Mas para Roy, Bárbara era a diminuta luz que regressava à sua vida. Mais tarde tiveram 2 filhos, Roy Kelton Jr. e Alexander. E Roy protegeu ferozmente esta nova família do olhar bisbilhoteiro do mundo. Nesse mesmo ano, voltou aos estúdios da MGM em Nashville, mas a solidão havia se tornado mais pesada. Inclusive, Bob Dylan notou. Dylan o visitou uma vez e comentou que Roy mal falava, como se o peso de tudo o tivesse afundado. Ele gravava com músicos de sessão em vez de amigos próximos, e o ambiente no estúdio era frio. Anos de pressão, perda e o controle da gravadora o haviam relegado a um canto onde a música já não se sentia como o refúgio que havia sido. Em 1970, lançou God Love You com a MGM, buscando desesperadamente uma mudança de impulso. O álbum incluía Penny Arcade, que disparou para o número 1 no Reino Unido. Foi seu terceiro número 1 ali, prova de que a Grã-Bretanha seguia escutando sua essência. Mas nos EMUA,
O álbum mal vendeu 50 mil cópias. A era disco o afogava. Suas baladas agora pareciam estar fora de lugar. Roy Orbison havia se convertido em um profeta incompreendido em sua própria terra, e a dor se tornava cada vez mais insuportável, preparando o cenário para a verdade que ninguém queria ouvir. Apesar dos altos e baixos nas paradas, o álbum de 1970 se converteu em uma joia de colecionador com o passar dos anos, mas naquele momento foi outro indício da distância crescente entre Roy e o público americano. Os anos que se seguiram o puseram à prova sem piedade. Em 1972, durante uma esgotante turnê britânica, Roy sofreu uma lesão grave na garganta que o obrigou a guardar silêncio durante 6 meses. A frustração era imensa, mas ele canalizou essa energia na composição, escrevendo In the Heat of the Night para o filme do mesmo nome, o que lhe valeu uma nomeação ao Globo de Ouro. A lesão o aterrorizou. Temia que sua voz, sua arma mais preciosa, não regressasse. Em 1973, tentou se adaptar às novas correntes assinando com a Mercury Records. Gravou uma versão country rock de Sweet Caroline, uma tentativa de conectar com os gostos mutantes. Mas a explosão do glam rock e do punk, com nomes como David Bowie e Lou Reed acaparando os títulos, o relegou. Seu single alcançou a 104ª posição. O álbum mal vendeu 70 mil cópias. No entanto, esta fase, embora infrutífera, sentou as bases para futuras colaborações country que o ajudariam a recuperar seu passo nos anos 80. Então, sua saúde colapsou. No final de 1977, enquanto tirava férias no Havaí, Roy sentiu agudas dores no peito. Os médicos lhe diagnosticaram uma grave doença arterial coronária. Em 18 de janeiro de 1978, se submeteu a uma cirurgia de bypass triplo. Perdeu peso e passou meses recuperando forças. Mas, embora a morte quase o alcançasse, nunca deixou completamente o tabaco. Ele regressou ao palco antes do permitido pelos doutores, pois atuar era a única coisa à qual não podia renunciar. Em 1979, o perigo regressou. Um acidente de ônibus de turnê no Canadá lhe provocou uma infecção severa. Os médicos o advertiram que as turnês podiam matá-lo, dados seus problemas cardíacos e suas úlceras. Ele ignorou a maioria das advertências. Sua dedicação à música sempre superou seu instinto de sobrevivência. Em 1980, desafiou as expectativas com Laminar Flow, um álbum futurista cheio de sintetizadores e sons atmosféricos. O público não soube o que pensar, não entrou nas paradas, mas com o tempo ganhou seguidores de culto que compararam alguns temas com o som nascente do Depeche Mode. Não foi um sucesso, mas demonstrou a valentia de um artista que se atrevia a explorar novos sons. O mundo mudou para ele de novo em 1988. Roy se uniu a The Traveling Wilburys, junto a George Harrison, Bob Dylan, Tom Petty e Jeff Lynne. O que começou como uma gravação acidental se converteu em um álbum completo. Traveling Wilburys, Volume 1. Roy, rebatizado como Lefty Wilbury, contribuiu com aquelas elevadas harmonias que o público havia sentido falta durante anos. O single Handle with Care chegou ao top 50 e o álbum vendeu mais de 2 milhões de cópias. Os músicos se sentiram honrados de tê-lo em seu círculo e os fãs o viram com novos olhos. Foi um renascimento glorioso. Logo depois gravou Mystery Girl, seu álbum de comeback, que sairia em janeiro de 1989, apenas semanas após sua morte. You Got It alcançou o número 9 na Billboard, sua posição mais alta desde 1964. O álbum vendeu mais de 3 milhões de cópias em todo o mundo. Por um instante, o mundo recordou a beleza de sua voz de uma maneira que foi ao mesmo tempo alegre e terrivelmente dolorosa. Mas enquanto gravava com The Wilburys, Roy sentia dores agudas no peito. Jeff Lynne e os demais lhe rogaram que buscasse ajuda, mas ele desconsiderou. Havia sobrevivido a tantas batalhas que pensou que poderia superar esta também. Seu bypass anterior e anos de tabagismo
o haviam debilitado, mas ele se negava a parar. E aqui é onde o relato noticioso se funde com a verdade oculta que revelam os arquivos vazados. Roy, temendo que o tempo se esgotava, utilizou suas últimas sessões não apenas para sua música, mas para deixar gravada sua verdade final. Sua morte em 6 de dezembro de 1988 pareceu repentina, embora as advertências tivessem estado presentes durante anos. Ele desabou em seu banheiro aos 52 anos, após um dia tranquilo, cheio de risadas e de pilotar aviões de controle remoto com seus filhos. O legista confirmou bloqueios severos. Mystery Girl foi lançado póstumamente e lhe rendeu um Grammy. Ele se tornou o primeiro artista desde Elvis Presley a ter 2 álbuns no top 5 ao mesmo tempo depois de sua morte. A ironia final reside em suas últimas horas. Roy estava cheio de energia, falando com Barbara sobre os planos da turnê mundial Mystery Girl. Sentia-se emocionado, sentia-se pronto. Os médicos o haviam advertido meses antes do risco que enfrentava se não mudasse seu estilo de vida. Mas Roy seguiu adiante. Não podia esperar. Tinha algo mais importante para proteger. Dias antes de morrer, estava exultante, cheio de planos e de momentos familiares simples e quentes. Era essa sua fachada final, a máscara que um homem exausto usava para ocultar o desespero de saber que havia descoberto quem realmente matou seus filhos no incêndio de 1968 e que seu coração, já ferido pela dor e pela doença, não aguentaria a luta. A gravação que Roy deixou não é apenas um legado musical, mas a última vontade de um homem que se sacrificou para que sua tragédia se convertesse em justiça. O coração de Roy não cedeu. Foi silenciado pela verdade que já não podia conter. Não podia conter. Não podia conter. Não podia conter.